Glória a Deus, aleluia. Quando sentiram a presença do Senhor no louvor? Foi poderoso, amém. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: o Senhor é bom, por isso você está aqui. Amém. Você está aqui, é para isso, para receber uma palavra do Senhor. Amém? Por isso que eu peço que você abra seu coração para receber a palavra do Senhor. Amém? O pastor Roberto ainda está de férias, então ele vai voltar em nome de Jesus. E aí tem o privilégio, né, de os outros pastores auxiliares, né, liberar uma palavra aqui também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E assim como o pastor Roberto tem feito, quem trouxe sua Bíblia de papel? Glória a Deus. Amém. Então o pastor Aloysio tem feito também isso, tem uma prática, e o nosso pastor Roberto também. De quê? De você trazer todo domingo, né, a sua Bíblia de papel. Né? Quem é das antigas, lembra que quando ia ao culto, né, levava a Bíblia aqui ó, debaixo do braço. E quando alguém olhava aquela pessoa já andando, aquele ali é um cristão, cheio do fogo. Glória a Deus. Aí hoje em dia, né, tem smartphone, e são os defeitos especiais. Então é maravilhoso a gente voltar a essa prática. Amém? Glória a Deus. Assim como o pastor Roberto também fala, é bom que aqui não acaba a bateria. Amém? Então você sempre vai ter aqui a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, levante sua Bíblia para o alto e fala assim: eu creio que essa palavra de Deus, e tudo aquilo que contém nela, as promessas, eu recebo em nome de Jesus. E eu creio que através daquela cruz, eu sou filho amado. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor já prometeu para mim, está tudo aqui na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, falando nisso, né, de você receber algo de Deus, né, de você crer que tem promessas de Deus na sua vida, né, hoje eu quero, né, falar sobre, né, coisas importantes da palavra de Deus. Né? E eu coloquei o título dessa palavra o seguinte: não pare, prossiga para o alvo. Não pare, prossiga para o alvo. Porque justamente o que tem nos atrapalhado, que eu posso falar, né, ministerialmente, e o Senhor tem visto que você cada vez mais pode se encher, cada vez mais você pode ter um alvo em Deus. Mas como é que você vai prosseguir? Né? Firme, perseverando, aonde? Na palavra. No alvo que é Cristo. Porque muitas coisas podem tirar você do foco. Mas quando você olha para o autor e consumador da fé, que é Cristo Jesus, você permanece. Amém? Então, eu quero começar abrindo a palavra do Senhor lá em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 12. Paulo aqui falando aos Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Aleluia. Você pode abrir aí na sua Bíblia ou acompanhar aqui na projeção. Fala o seguinte, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Deve ser algum microfone aberto, quem tiver aí. Aleluia.
Então, voltando, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao Senhor para que Ele possa trazer revelação, entendimento da palavra, que Ele possa falar com você essa noite. Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós oramos e declaramos, ó Pai, que essa palavra será poderosa no Senhor. Eu creio em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer revelação, entendimento, e o Senhor possa falar aos nossos corações, que hoje, ó Pai, sairemos daqui com essa certeza, né, que o Senhor tem algo para cada um de nós, que possamos crescer em Deus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Baixa só um pouquinho, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Amém. Então, o tempo que estamos vivendo, meu irmão, deixa eu começar aqui já explicando algo que o Senhor colocou no meu coração. Porque nesse tempo que estamos vivendo, é um tempo profético. Um tempo profético. Por quê? Porque tudo aquilo que você fala, você crê com o coração. Então, nós sabemos que a boca fala do que o coração está cheio. Ficou legal? Então, a partir do momento que eu falo, é porque está cheio o coração. Então, tudo que você quer para a sua vida, você tem que profetizar. Tudo que você quer para a sua vida, você tem que declarar. Você tem que verbalizar. Você tem que falar. Então, o que você quer hoje? Você quer algo para a sua vida? Você tem que falar. Tem que declarar. Você quer que o seu casamento, né, tenha algo que o Senhor possa fazer. O seu cônjuge, você vai orar. Você vai declarar, profetizar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que a palavra, ela tem poder. Então, tudo que nós falamos tem poder. Tanto para abençoar, também como amaldiçoar. Então, por isso, meu irmão, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que tudo aquilo que eu falo em casa é aquilo que eu estou profetizando. E uma coisa eu aprendi, que Deus Todo-Poderoso, soberano, então, Ele tem ali a autoridade suprema. Então, abaixo dele tem o quê? Em casa, são os pais. Então, os pais irão declarar coisas, profetizar coisas sobre os filhos. Amém? Sobre os filhos, por quê? Porque a palavra tem poder. Profetizar. E a partir do momento que nós cremos nisso, que estamos nesse tempo profético, é tempo de obedecermos à voz de Deus e irmos para um nível superior ao que temos vivido até hoje. Um nível superior. Porque precisamos crescer em Deus. Precisamos crescer espiritualmente. Quem crê nisso, diga amém. Então temos que crescer. Nós não podemos continuar do mesmo jeito que nós entramos. A partir do momento que você era do mundo, quando você se tornou nova criatura, o que é que acontece? Você virou um bebê na fé. E quando você é um bebê na fé, você precisa crescer. Você precisa avançar. Então, por isso que nesse tempo profético, nós temos que crescer em níveis. Cada um de nós precisamos crescer. Não podemos ficar estagnados. Feito uma criança, né, quando nasce, o normal é o quê? Ela começar a tomar líquido. Depois vai pastoso, que a mãe lá vai amassar, tal, tudo. Depois começa a comer sólido. Amém. E a partir do momento começa a engatear.
daqui a pouco já está dando os primeiros passos. Daqui a pouco está correndo. Então, um bebê na fé, naturalmente falando, tem os seus limites. Sim ou não? Tem. E ele vai começar a desenvolver para que possa ali crescer, certo? E vai mudando os níveis. Então, a partir do momento que ele vai crescendo, vai mudando. Mas eu creio no seguinte, eu estou falando naturalmente de uma criança, de um bebê. Mas você sendo um bebê na fé, você vai crescer espiritualmente. Olha que maravilha. Então, isso é importante. Pastor, como é que eu posso crescer espiritualmente? Lendo a palavra de Deus. Pedindo ao Senhor, Senhor, me ensina todos os dias. Cada vez mais que você lê a palavra, meu irmão. Eu quero encorajar você. Leia a palavra e você vai crescer espiritualmente. E eu acho muito legal, estava até falando hoje pela manhã, que quando você compra um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, sempre vem o quê? Um manual. Mas quem aqui olha manual hoje em dia? Ninguém. Hoje em dia você compra, né? Vamos supor que comprei uma geladeira, né? Top. Bem, só que eu não sei, em algumas funções, não sei de nada. O que é que acontece? Você vai lá no Google, coloca a marca da geladeira, qualquer marca aí que você lembrar, mas não vou falar. Aí marca lá, coloca. Aí, qual é a função? As funções, você coloca lá. Pronto, já aparece tudo. O que acontece? Nós não podemos procurar no Google o que tem aqui dentro para você. Você tem que ler. Aí eu digo o seguinte, aqui é o manual do cristão. Aqui tem tudo o que você precisa. E é algo maravilhoso. Que aqui, há 10 anos atrás, quando você leu um versículo aqui, e agora, 2025, você leu ele novamente, parece que é atualizado. Há 10 anos atrás era a mesma? Sim, o mesmo versículo, mas era para aquele tempo presente. E agora, depois de vários anos, também é esse tempo presente. Sabe por quê? Porque aqui é um Deus vivo. É um Deus vivo. E aqui não precisa estar apertando o F5 para atualizar. Né, Júlio César? Não precisa estar apertando o F5 para atualizar. Ela já é atualizada. É um Deus de geração. Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. É o alfa e o ômega. É de A a Z. Olha que maravilha. Um Deus que você serve. E ele é sempre atual. Mas eu quero que você entenda, meu irmão, que hoje você vai crescer em fé. E hoje você vai crescer no Senhor. Glória a Deus. Então, nesse tempo que eu estou falando para você, nessa introdução, e nesse tempo profético, e tudo que você fala, você espera para acontecer. Não é? Você fala querendo que aconteça aquilo que você está profetizando. Então, mesmo que você não tenha um hábito de falar, mas eu coloco, né, a palavra de Deus, né, como base, crendo que quando você ora, você está também declarando algo que vai acontecer amanhã, ou que você quer para a sua vida. Então, a partir do momento, quando nós lemos no versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12, não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado em Cristo. Em Cristo. Olha só. Então, conquistado em Cristo, meu irmão, é o seguinte, que você precisa ganhar, colocar no seu coração essa palavra. Justamente como? O versículo. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Porque nós estamos aqui, nós somos imperfeitos. Só Jesus que é perfeito.
Então, a partir do momento que quando você lê o versículo, mas prossigo para conquistar aquilo para que o também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, Cristo conquistou você. Você está aqui não é por acaso. É algo de Deus. Foi algo do Senhor que Ele te chamou. Para quê? Para você viver essa vida em Deus. Viver uma vida abençoada em Deus. Então, é tempo de sair da posição em que estamos e ir para uma nova posição em Cristo. Qual é a posição que você encontra hoje? Que você se encontra? Será que tem alguma coisa que pode melhorar na sua vida? Tem. Muita coisa. Tem alguma coisa que pode evoluir? Tem. Muita. Então, quando eu refiro aqui a posição, meu irmão, estou falando das áreas. Então, tem a área familiar, profissional, a área financeira, ministerial. Então, quando você olha, você sempre tem algo para poder crescer em Deus. Sempre. Nós nunca vamos chegar a esse varão perfeito agora. Precisamos sempre crescer. E é onde, quando você percebe isso, agora você vai dizer, Senhor, eu preciso crescer em tal área. Se você não consegue, não tem força, procura alguém que te ajuda. Pode procurar qualquer pastor da sua rede, ou até o pastor Roberto. Para quê? Para se você tem algo na sua vida que precisa crescer naturalmente, você pode procurar, tem ajuda. Se for espiritualmente, também tem ajuda. Por quê? Porque o Senhor faz crescer todo aquele que pede. Todo aquele que busca. Quem crê, diga amém. Eu creio. Então, cada área da sua vida vai crescer muito. Por quê? Porque vamos transmitir vida de Deus. Esse Espírito Santo que tem dentro de você é onde faz você crescer em Deus. A sabedoria que vem do alto, a unção que está sendo dada através do Espírito Santo. Meu irmão, não é superstição. Tenho certeza disso. Não é sabedoria humana, mas é sabedoria de Deus. Então, um homem muito rico e um homem muito sábio que pisou aqui na terra, o segundo, que primeiro foi Jesus, mas teve o quê? Salomão. Ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele pediu o quê? Sabedoria. Sabedoria. Então eu lembro logo daquele versículo, que quando fala a palavra de Deus, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O reino dos céus. Que as outras coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Por quê? Porque primeiro você está buscando o abençoador, para depois vir as bênçãos. Quem crê nisso, diga amém. Então hoje você está ali orando, buscando ao Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Então não se preocupe, tudo isso vai mudar. Você vai crescer nessa área porque você está buscando primeiro ao Senhor. Olha que maravilha. Amém? Então por isso que, continuando nesse versículo, como eu falei, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo. Essa expressão, amém, mas prossigo para conquistar, é onde você vai crescer. Por quê? Você conquista algo em fé. Então, por isso você tem que ter fé em Cristo, para também você conquistar coisas em Cristo, em Deus. É na fé, através da fé. Então, nós sempre acompanhamos que a fé sem obra, ela é morta. Por quê? Porque se eu tenho fé, eu acredito naquilo. Então, se eu tenho fé e acredito, eu vou falar. Eu vou profetizar. Eu vou declarar. Eu vou determinar em Cristo Jesus, vai acontecer. Então, tem pessoas que a gente vai pregar o evangelho, mas algumas vezes a gente fica com vergonha. Mas eu quero encorajar você hoje, não tenha mais vergonha de
de pregar o evangelho. Sabe por quê? Porque aquilo que você acredita, você tem autoridade para poder falar. Olha que maravilha. Você tem autoridade. Porque quando você fala de algo, é porque aquilo está no seu coração. Então, a boca vai falar do que está cheio o coração. Então, se eu creio e tenho fé em Deus, eu vou fazer a obra. Então, é algo que deve ser, né, junto, amalgamado. Assim como você está em Cristo Jesus. Nada pode te tirar de Cristo Jesus. Então, a partir do momento que em Deus não há perda. Em Deus não há derrotas. Em Deus não há fraquezas. Quem pode dizer amém? Só que em Deus há um espírito de fé. Amém? Em Deus, um espírito para conquistar. Em Deus, um alvo. Alguém tem algum alvo que você colocou do início do ano e você conquistou ele até agosto? Não tem? Glória a Deus. Pastor, mas eu coloquei alguns alvos desde janeiro e ainda não aconteceu. Mas eu quero encorajar você a não parar de pedir. Por quê? Você tem que crer, certo? Em Deus. Que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Amém? Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, a partir do momento que você crê em Deus, e Ele prometeu, Ele vai fazer. Ah, não aconteceu ainda? Por quê? Só Deus sabe. Só Ele sabe. Por isso que a glória é dEle. Então, tudo que você vai conquistar, Ele vai liberar. Ele vai te dar. Ele vai te abençoar. Sabe por quê? Porque Deus sonda nossa mente e coração. E Ele dá tudo no momento certo. Eu acho muito engraçado que o pessoal aí fora fala muito sobre isso. Ah, Deus tarda, mas não falha. Muita gente fala isso, tem esse chavão. Deus tarda, mas não falha. Isso é mentira. Se você acredita, desacredite agora. Porque se você fala que Deus tarda, então Ele está demorando em te dar a bênção. Mas eu creio que Ele dá no momento certo. E Deus é tão bom que Ele prepara o melhor para te dar essa bênção. Então é um nível muito mais alto do que você pediu. Olha que maravilha. Por isso que Deus não é esse Deus que tarda, mas Ele te dá a melhor coisa. Ele dá na hora certa. Quem ainda não tem a corte, prepara que o Senhor vai dar na hora certa. Amém? Glória a Deus. Recebe, jovem. Receba. Então, a partir do momento que você ainda não casou, mas ora que Deus vai preparar. Você que ainda não comprou um carro, ora que Deus vai te dar o melhor. Estou orando por uma casa, Deus vai dar o melhor. Pastor, mas o senhor está falando só de bênção? Sim. Sabe por quê? Porque eu falo e eu sigo a esse Deus Todo-Poderoso que é o dono do ouro e da prata. Eu estava falando hoje justamente sobre isso. Porque se eu busco primeiro a Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Porque eu creio que eu sou filho amado. Eu sou filho de um rei. Quem crê também, diga amém. Aleluia. Continuando. Paulo também nos dá um alerta aqui no versículo 13. Coloca lá, por favor, versículo 13. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha só, uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então, a partir do momento que você percebe, justamente Paulo falando aqui, que precisa esquecer o quê? Esquecer o passado. Como assim? Se você é nova criatura, então as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se eu era uma coisa antes da cruz, depois da cruz eu sou uma nova pessoa. Para que eu tenho que ficar lembrando do passado? Porque o diabo, ele vai ficar te lembrando e jogando seta maligna. Então, para quê? Para que você, no presente, você caia em pecado.
E ele fica maquinando para que você também possa cair. Se não cair no presente, mas pode cair no futuro. Só que eu quero ensinar você que as coisas antigas já passaram. Não pode fazer mais efeito na sua vida hoje. Não pode. Eis que tudo se fez novo. E novo é isso, novidade de vida. O evangelho da graça de Deus. Novidade. É isso que você vai ter que entender. Então, por isso que prossigo para o alvo. O alvo é quem? Cristo Jesus. Então, comentando sobre isso, que o pastor Roberto também fala muito, é sobre você não olhar para os retrovisores. Por quê? Porque quando você está pilotando uma moto ou dirigindo algum carro, quando você olha para o retrovisor, no retrovisor mostra o quê? O futuro ou o passado? O retrovisor mostra o passado. E se você ficar olhando sempre para o passado, você vai fazer o quê? Bater. Ou então, eu estou caminhando na rua, o que é que vai acontecer se eu ficar olhando para trás? Vai ver alguma coisa, eu vou tropeçar. Né? Levar uma topada, como diz. Então, eu estou caminhando olhando para trás. Por quê? Você não deve ficar olhando para trás. Olha para o alvo. Amém? O autor e consumador da fé. Olha para a frente, que é Cristo Jesus. Aí o pastor Roberto até fala, você tem que quebrar os retrovisores da sua vida. Tem que quebrar. Quebra o retrovisor. Por quê? Se você agora está dentro do carro, dirigindo, mas quem está guiando? O Senhor. Então a sua vida agora você não guia. Você só está olhando para frente e segurando o volante. Mas quem vai guiando agora é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a partir do momento que você não se preocupa com o passado. Por isso que nesse versículo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Diante. Tem as bênçãos. Tem o Senhor lá na frente. O Senhor me ensinando como caminhar. A palavra de Deus me instruindo. Falando comigo. Por quê? Porque você não deve olhar para trás. Quem pode dizer amém? Aleluia. Então você tem que avançar. Você tem que crescer. Então, quando você cresce, é porque você está rompendo barreiras. Fala assim comigo. Eu tenho que romper barreiras. Amém. Vocês sabiam que as barreiras também vai impedindo de você crescer? Amém? Quem está comigo, diga amém. A barreira vai impedindo de você crescer. Então você tem que romper essas barreiras. Como? Se você tem algumas barreiras, naturalmente falando, você tem que romper barreiras. Como é que você vai romper? Porque tem coisas que você só cresce se romper. Porque tem algo que te atrapalha. Se é uma pessoa, se é amigo que não faz você crescer, você tem que romper essa amizade. Você tem que crescer. Eu lembro que quando eu participei do encontro com Deus aqui na Videira, em 2009, nessa época o Emerson também estava aqui comigo, não foi? Aí aconteceu o seguinte, que eu tive que romper barreiras para poder continuar no Evangelho. Porque se eu fosse continuar com as minhas amizades, eu não ia permanecer na fé. Eu ia voltar para o mundo. Com certeza. Com certeza. Rompi barreiras. Aí, eu estava falando com um líder de célula. Mas ele não está aqui não, amém? A barreira dele é o seguinte. Eu falei para ele, você consegue pregar com microfone? Ele disse que uma das dificuldades, um pouco de medo, ele tem é de pegar o microfone e começar a falar para todo mundo. Mas ele já pregou Casa de Milagres, né? É líder de célula. Mas qual é a barreira que ele tem hoje? É pegar o microfone e falar. Eu disse, ontem tivemos um dia com Deus. Foi maravilhoso. Muitas pessoas, salvo engano, 17 pessoas
Sim, contristas. Foi 11? 11 contristas. Estavam aqui recebendo muito do Senhor, tendo a vida transformada. Então, aí eu falei até para ele, ó, tá vendo ali? No próximo você vai pregar. Aí foi quando ele falou, não, pegar no microfone? Aí eu falei para ele, se isso é uma barreira na sua vida, eu vou te ajudar a romper. Porque para mim hoje é fácil, mas para esse líder de célula é difícil. Qual é a sua barreira hoje que você deve romper? Você deve romper barreiras. Uma das barreiras que tinha, logo quando também entrei aqui na videira, certo? Era de começar um curso e concluir. Isso era uma barreira. Porque, rapaz, começava vários cursos e não terminava. Passava 6 meses, desistia. Sabe o que aconteceu? Uma das coisas que quando eu entendi que o Senhor é que nos ajuda a crescer, a avançar, romper barreiras, eu disse o seguinte, eu vou conseguir terminar o curso. E consegui. Para muitas pessoas é fácil, mas para mim foi difícil. Porque quando eu estava no mundo, é o seguinte, você em Cristo, você está olhando para o alvo. Pode vir seta maligna, pode vir amizade, pode vir várias pessoas querer tirar você do foco. Tem ou não tem? Quando você está no mundo, tem muito? Cheio de cão? Né? Muito. Imagina também você em Cristo. Também tem muito. Aí, no mundo, eu começava uma coisa e não terminava. Começava uma coisa e não terminava. Sabe o que aconteceu? Eu só vim terminar quando eu entendi a palavra de Deus. O Senhor tocou no meu coração de quê? Agora eu tenho Cristo. Então, eu olhando para o alvo, mesmo que tenha pessoas ao meu redor querendo me atrapalhar, mas eu irei concluir. Como a gente leu, tem que prosseguir para o alvo. Então, como é que você vai permanecer em fé? Como é que você vai permanecer em Deus? Olhando para Cristo. Você não pode olhar ao seu derredor, que tem muitas coisas que vai querer te tirar do foco, te levar para o mundo, te desviar do caminho. Tem ou não tem? Tem muito. E eu falo isso, meu irmão, não é só para jovens, não é só para pessoas jovens, é para todos. Todos. O Senhor, Ele sempre está investindo para que você possa cair. Mas eu quero que você possa prevalecer, perseverar em Deus. Quem pode dizer amém? Aleluia. Deixa eu continuar. Aleluia. Estou olhando aqui para o relógio direto, porque se deixar é muita coisa. Mas assim, hoje pela manhã foi maravilhoso. E eu olhando para o relógio já para não passar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele tem algo específico para falar com você hoje. Essa noite, Deus quer falar com você. E eu vou chegar num certo ponto, no versículo 14 agora, por favor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, prosseguir para o alvo, meu irmão, é exatamente o que o Senhor espera de nós. Prosseguir para o alvo. Ele não está falando aqui que você tem que se converter e ficar, beber na fé para sempre. Não, você tem que prosseguir. Você tem que continuar. A vida, ela continua. Ou você tem que ficar estagnado, parado? Não. Não. A vida com Deus é uma vida crescente. Quem pode dizer amém? É crescente. Você vai crescendo. Paulatinamente, degrau em degrau. Você não vai ficar estagnado, parado. Porque uma coisa eu aprendi. Que quando você fica parado, estagnado, você fica olhando para o seu derredor e você só observa coisas materiais. Você só observa defeitos nos outros. Você só enxerga defeito na igreja. Você enxerga defeito em várias coisas.
Mas quando você olha para Cristo, você sabe que nem você é perfeito, então as outras coisas não serão perfeitas. Sabia disso? Algo que eu aprendi, seu Francisco. Algo que eu aprendi. Porque chegou um tempo que eu ficava olhando, rapaz, poderia ser melhor. Rapaz, esses servos estão ruins demais. Rapaz, esse louvor pode melhorar. E tal. Mas quando eu aprendi e vi que o Senhor, quando reúne toda a congregação aqui, e vem aquela presença palpável, aquela atmosfera mudando, rapaz, aí eu vejo que Deus move nesse lugar, move através de pessoas que têm defeito. Para quê? Para que a glória não seja de pessoas, e sim a glória seja de Cristo. Amém? A glória de Cristo não é sua. Então eu creio que nós iremos prosseguir e continuar avançando em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Algo na palavra de Deus que eu quero ler com você, lá em Salmos 127, no versículo 3. A partir do versículo 3. Até o 5. Amém? Então, herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro. Assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os filhos são herança do Senhor. A herança do Senhor que eu estou falando aqui é uma herança, os filhos, naturais, são herança do Senhor. Que ali, naturalmente, você casou, vai ter ali filhos. Amém, glória a Deus. Agora eu quero falar de algo muito superior, que vai muito além no crescimento espiritual, que são os filhos em Cristo, que são os filhos espirituais. Será que para ter um filho natural é difícil? Não. Não é difícil. Agora, o filho espiritual é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque é na base de oração. É na base de um clamor. É na base de uma oração ali, de uma intimidade com o Senhor, pedindo o quê? Senhor, me dá filhos espirituais. Assim como Paulo diz que ele trabalhou muito mais. Por quê? Porque ele viu que ganhar vidas para Cristo era muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você cresça um nível também espiritual. Não é só crescer no natural. Porque nós temos várias partes das nossas vidas que nós iremos avançar, crescer. Mas também temos que avançar no espiritual. Em Deus. Como eu falei, tem a fé? Tem. Mas também nós temos que ter as obras. Então você acha capaz de ganhar uma vida para Cristo? Você se acha capaz? Não. Nós não somos capazes. Mas em Cristo, nós somos. Através do Espírito Santo que você tem dentro de você, você é capaz. Através do Espírito Santo. Olha que maravilha. Porque o Senhor, Ele te dá coragem. Vê que maravilha. Então, a partir do momento que, se você é capaz, então você foi gerado no ventre e no coração de alguém. Alguém chorou por você. Alguém orou por você para que hoje você pudesse estar aqui escutando essa palavra. Eu lembro que uma pessoa, minha mãe na fé, minha mãe espiritual, ela orou por mais ou menos uns 3 meses. Eu não lembro se foi mais. Mas ela orou, chorava e dizia que ia gerar filhos e muitas coisas que ela começou a me contar depois que eu participei do encontro com Deus. Mas nessa época, eu trabalhava aqui na Jean, numa papelaria. 7 anos eu trabalhei nessa papelaria. Sabe o que aconteceu? Essa mulher, ela não parava de ir nesse lugar onde eu trabalhava. Por quê? Porque ela orava dizendo, eu quero um filho na fé. E não fazia muito tempo que ela estava em Recife. Mas vocês acreditam que eu fui o primeiro filho na fé dela?
né? Muitos conhecem aqui que é a Andréia, esposa do Marcelo Dias. Então, ela ia comprar uma coisa lá para os kids, comprava cartolina, comprava não sei o quê, alguma coisa, e falava, ó, quinta-feira tem célula. Aí, na outra semana, ela, quinta-feira tem célula. E foi. E a gente sabe, né? Cada um que vai falando e cada um que vai dando desculpa. E eu era esse. Cheio de demônio. E inventando sempre uma desculpa. Ah, era o aniversário da minha mãe. Ah, é um casamento. É não sei o quê. Chegou um belo dia. Isso passou mais de 3 meses. Eu não lembro o tempo certo. Mas ela lembra. Até hoje. E é engraçado, né? Que ela fez aniversário esses dias. E ela primeiro teve filho na fé. Para depois ter 2 filhos naturais. Isso foi maravilhoso também na vida dela. Mas amém, volta para cá. Então, quando ela me chamava, insistia. Um belo dia eu disse, hoje eu vou. Ela regalou os olhos assim. Verdade, tu vai? Eu disse, vou. Aonde é? Aí ela explicou o lugar, tal, tudinho, aí eu fui. Vocês acreditam que no primeiro dia que eu fui na célula, nunca mais eu deixei de ir? Porque eu me senti tão acolhido e tão amado naquele lugar, que antes de eu ir, eu disse assim, eu posso levar uma pessoa? Ela fez, pode. Imagina, você ganha um filho na fé e vem outro de brinde. Já foi um combo desse. Já foi. Mas também se eu não levasse Suzy, era pau, porque a bicha era bruta, era braba. Era braba, mas agora Deus mudou. Hoje é minha esposa, graças a Deus. Naquela época eu namorava só com ela. Então, eu fui, aí levei a Suzy comigo. O que aconteceu, meu irmão? Foi maravilhoso, que eu nunca mais deixei de ir. Aí, por que você tem que crescer na fé? Porque Deus escolheu você para estar aqui ouvindo essa palavra. Eu não sei como é que foi a sua conversão, mas creia que o Senhor escolheu a dedo. E Ele te escolheu para que você estivesse aqui, ouvindo essa palavra. Então foi tão rápido que o Senhor tinha pressa na minha vida. O Senhor tinha pressa. Então, eu lembro até hoje, uma semana, eu participei 3 semanas de uma célula, 30 de maio de 2009, fui para o encontro com Deus. Em junho, batizei. Eu acho que antes do final do ano já estava liderando. Chegou 2010, como eu multipliquei minha célula 3 vezes, aí em 2010 virei discipulador. Aí, acabou-se. Eu também não sabia que eu ia virar pastor, não. Mas o Senhor falou, então foi amém. Mas o seguinte, você tem que estar disposto. Você cresce no Senhor quando você está disposto, com o coração aberto. Para quê? Deixa o Senhor fazer. O Senhor, Ele capacita. Olha para Ele. Não fica olhando para as suas limitações. Quem tem limitação aqui? Eu tenho que levantar uma, levantar outra. É uma perna, outra perna. Eu tenho várias limitações. Os irmãos não conhecem. Mas todos os dias eu tenho que romper uma limitação. Você, a partir de hoje, meu irmão, não fique preso nessa limitação. Você vai ter que romper para poder você crescer. Posso ouvir um amém? Cresça. Rompa. Prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Alguém pode dizer amém? É porque isso está enchendo meu coração desde ontem. Não, desde hoje de madrugada. Porque o Senhor estava falando no meu coração, né, a partir do momento que eu vi esses versículos. E eu me vi antigamente quando eu estava rompendo cada área da minha vida. E até hoje acontece isso. Mas meu coração tão cheio assim de o Senhor falando, e eu disse, rapaz, como é que eu vou fazer aqui? Aí foi onde eu escolhi e vi aqui o tema,
não pare, prossiga para o alvo. Quando eu vi, né, que quando Paulo estava falando, justamente no início que eu li para vocês, lá em Filipenses capítulo 3, quando eu olhei, rapaz, realmente, esquecendo as coisas, aí eu fui pensando, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Então, prosseguindo, crescendo, eu disse, rapaz, isso aqui é de Deus demais. Se isso que eu estou sentindo, isso que eu estou aqui, o Espírito Santo colocando no meu coração essas palavras, versículos, rapaz, isso é de Deus. Então, 1h30 da manhã, eu estava nessa palavra. 6 e pouco, eu tive que acordar também para ver a palavra e pregar hoje de manhã. Mas vocês acreditam que coisas que eu falei de manhã, e eu estou acrescentando muito mais, porque o Senhor ainda falou comigo nessa palavra, hoje pela manhã. Sabe por quê? Porque, meu irmão, você não está sozinho. Você não está sozinho. Quando eu já me vi sozinho, olhando para um lado para o outro, ninguém, o que é que você pensa? Estou sozinho, ninguém liga para mim, ninguém lembra de mim, ninguém gosta de mim. Aí você vai, não sei o que, mim. Isso tudo é o quê? Seta maligna, para dizer que você não vai alcançar, não vai prosseguir, que você não vai avançar, né? Essa barreira, você vai ficar aqui parado, estagnado, e falando, e você vai alimentando isso. E isso são setas malignas. Para quê? Para poder você ficar lá embaixo. Mas eu criei, por isso que falei. Eu criei no seguinte: se Deus é comigo, por isso que o Espírito Santo, ele mora aqui, ó, dentro de mim. Fala assim comigo: eu sou morada e templo do Espírito Santo. Amém. Então, se você é templo, o Espírito Santo está aí dentro. Se você é morada, o Espírito Santo está aí dentro. Então agora não venha com essa conversa. Não deixa o diabo falar na tua vida. Dizer que você agora está sozinho. Sozinho o quê? Você tem o Todo-Poderoso aí dentro de você. Você tem aquele que onde você estiver, clamar, falar: Senhor, me ajuda. Ele vai rapidamente e te ajuda. Rapidamente vai solucionar algum problema. Rapidamente ele vai te acolher. Porque ele é rápido para isso. Uma vez eu dando uma aula no CME, falando lá de uma matéria, justamente para ter, né, o Espírito Santo, para perceber a manifestação do Espírito Santo, falando para um rapaz. Então, eu cheguei e perguntei: quem já sentiu a presença do Senhor? Eu não, tá tudo. Eu disse: quem já tinha o costume, quando estava voltando do trabalho, ou indo para o trabalho, você indo nesse caminho, e você sentiu alguma coisa, e falou assim: não vai hoje por aqui não, pega essa outra rua para poder chegar em casa. Não vai por aqui não, muda o caminho hoje. Alguém já sentiu isso no espírito? Aí você acha que é o quê? É da sua consciência. Não, minha consciência está mandando ir por aqui, eu vou. Isso é Jesus-cidência. Não é coincidência que você está pensando. Jesus-cidência. Aí vocês acreditam que o rapaz no CME falou o seguinte: pastor, eu voltava do trabalho todo dia por esse beco. Ele morava numa comunidade. Eu voltava por esse beco. Mas nesse dia eu arrodeei, fui pelo um caminho mais distante, mas cheguei em casa. Ele disse que não deu 5 minutos. Ele escutou os tiros no beco que ele passa e o cara estava morto lá. Isso foi o quê? Jesus-cidência. Foi Jesus mandando ele mudar o caminho. Então, por isso que, como é que você vai sentir, vai saber se é ele falando? É quando você tem uma intimidade, em oração, olhando para ele, seguindo esse alvo. Quem está me entendendo, diga amém. Glória a Deus. Aleluia.
Eu quero abrir a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Aleluia. Versículo 9 e 10. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que é que Paulo estava falando aqui? A fé que ele tinha, ele não deixou ser vã, ser em vão aquela graça, aquele Espírito Santo, para não ser em vão. O que aconteceu? Ele trabalhou, ele fez a obra, ele conquistou coisas através do Espírito Santo. Então, por isso que através dessa graça de Deus, você pode ser um pai espiritual. Você pode ser uma mãe espiritual. Quem pode dizer amém? Por quê? Porque hoje você tem o Espírito. Só declarar. Eu quero, eu preciso. A própria palavra de Deus diz que Paulo orou como se estivesse tendo dor de parto. Por quê? Para gerar filhos. E um homem pode engravidar? Jamais. Mas por que ele fala que orou como se estivesse tendo dor? Porque ele estava precisando, ele cria, Senhor, eu quero filho espiritual. Eu quero crescer na fé. E eu acho maravilhoso que um casal, ele só sobe de nível quando ele tem um filho. É totalmente diferente quando é só o casal e quando chega uma criança. Criança é bênção, é herança de Deus. Quando chega uma criança, já começou a subir o nível desse casal. Agora não é só 2, são 3. Quem pode dizer amém? E agora, ele não é só pai espiritual, é pai natural. E agora, todos os passos, todos os exemplos que ele faz, o filho vai aprender. Olha que maravilha. Não tem nem maior teste que esse, não. Maravilha. É ótimo. Então, nossa condição pode ser mudada imediatamente. Fala para o irmão que está do seu lado. A sua condição hoje pode ser mudada imediatamente. Quando nós temos fé. Amém. Quando você tem fé, você pode mudar. Só muda quando tem fé. Porque você não consegue mudar a si mesmo. O Espírito Santo, ele te muda. Aquilo que você precisa crescer em Deus, romper barreiras, você não consegue sozinho. Em Deus você consegue. Com o Espírito Santo você consegue. Consegue. Então, quando olhamos essas promessas, precisamos avançar e tomar posse. Você tem que tomar posse dessa herança. Você tem que tomar posse dessas promessas. Porque aquele que diz, eu creio, aquele que diz, amém, aquele que fala, eu tomo posse, ele está crendo na promessa de Deus. Quem crê na promessa de Deus sobre sua vida, diga amém. Creia. Em nome do Senhor Jesus. Então, é hora de prosseguir, avançar e conquistar o sim do Senhor. Amém? Então fala assim, é hora de prosseguir, avançar e conquistar o sim de Deus. Amém? Você tem um sim. Só basta você crer nesse sim. Você tem o amém de Deus. Só é você crer nesse amém. Porque o amém é assim seja. Eu creio, eu acredito. Então aquilo que você acredita, você toma posse. Pastor, ainda não alcancei aquela promessa. Crê que vai acontecer. Continua pedindo até receber. Como criança. Quem é pai aqui, sabe o que eu estou falando. Quem é pai e mãe. Que aquela criança, quando quer algo, ela vai pedir,
até receber. E agora? Você vai ser o quê? Como criança. Pedir, pedir, até receber. Pastor, mas não vou insistir demais não? Com Deus é algo maravilhoso. Porque quem é pai e mãe sabe o que é que eu vou falar agora. É muito bom quando o filho vem e fica tendo contato com o pai. O filho vem e tem intimidade com o pai. Como? Vem para sentar no colo. Vem para chorar as mágoas. Vem para chorar qualquer coisa. Vem para pedir alguma coisa. Vem qualquer o que você for fazer. Mas você vai falar com o pai e a mãe. Deus é do mesmo jeito. Ele quer intimidade com o filho. Quem pode dizer amém? Se você é filho amado, você tem que ser esse filho que está perto do Senhor, pedindo, falando, crendo. Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar. Mas está demorando para mim, mas para o Senhor não. Mas eu creio que vem. Por isso, meu irmão, quero encorajar você a continuar pedindo. Senhor, eu quero ser um empreendedor. Senhor, eu quero abrir algo para mim. Senhor, eu quero aquele carro. Senhor, eu quero aquela casa. O que for. Estou citando algo aqui, mas que você possa se encaixar, entender e lembrar daquilo que você sempre pediu. Ou o alvo que você colocou para esse ano. Quem aqui coloca alvos para o Senhor? Então, geralmente, o nosso costume é de virarmos o ano, né, aqui na videira. Então, romper o ano, certo? Os primeiros minutos, né, do ano seguinte, nós estamos aqui, de joelhos, orando ao Senhor, colocando alvos, projetos. Tem projetos que é mensal. Tem outros que é ali semestral ou anual. Mas eu creio que aquilo que você colocou como alvo vai se concretizar em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Eu creio. Em nome de Jesus. Então eu quero que você olhe para Deus. Prossiga para o Senhor. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas. Tem nele o sim. Portanto, também por ele é o amém. Para a glória de Deus, nosso intermédio. Abre lá, por favor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Olha o que aqui diz. Porque quantas são as promessas de Deus? Tantas tem nele o sim. O que eu falei para você? Nós temos que ter o sim de Deus. E ainda continua. Porquanto também por ele o amém. Para a glória de Deus, nosso intermédio. Então, meu irmão, você vai crer. Então, você tem uma promessa para a sua vida. Você tem uma promessa para o seu casamento. Tem uma promessa para o seu ministério. Tem promessas que Deus faz na sua vida. E segunda coisa aqui, conhecer a Cristo. Por quê? Muita gente não conhece a Cristo como deve conhecer. Muita gente fala que Deus é o quê? Aquele Deus vingativo, aquele que desce a mão, aquele que quando um filho erra, ele vai descer o porrete, aquele Deus vingativo. Será que Deus é assim? Tem muita gente que só fala o quê? De lei. Lei e lei. Mas nós sabemos que só veio um que conseguiu cumprir toda a lei, que foi Cristo Jesus. Então ninguém vai conseguir. Mas essas pessoas que falam desse Deus, que sempre está com raiva, ela não conhece a graça de Deus, para poder receber esse amém. Ela não conhece o sim de Deus, porque é tão fácil. A graça de Deus, Cristo Jesus morreu naquela cruz. Por isso que eu estou falando para você, meu irmão, o nosso alvo é Cristo. É a graça. Quem é essa pessoa? É Cristo Jesus. É Ele sendo o Evangelho. É Ele sendo essa graça em nossas vidas. A graça de Deus, do Todo-Poderoso. Então,
Quem tem revelação, diga amém. Dessa graça. Então, muitas vezes, tem pessoas que deixam de receber as bênçãos do Senhor porque fica presa, né, em leis, no que fazer. Então, meu irmão, algo do Senhor para nossas vidas é quando eu leio aqui esse versículo. Quero chamar aqui os irmãos, os músicos, para cima do palco. Abre lá, por favor, lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha só. Então, aquele que é o Todo-Poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo quanto pensamos. Ou o quê? Pedimos. Então, quero falar para você, meu irmão. Aquilo que você tem pedido ao Senhor, Ele vai te dar muito mais em nome de Jesus. Ele vai aperfeiçoar aquilo e vai te dar algo muito mais além. Ele vai dar em dobro, triplo. Quem pode dizer amém? Quem recebe, diga amém. Amém. Então, se você crê na promessa de Deus, é onde nós lemos. Então, quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por que o poder que opera em nós? Porque você tem que dizer o amém. Você tem que dizer, eu creio, eu recebo. Quem recebe, diga amém. Você tem que dar essa virada de chave. Você tem que dizer, eu recebo. Se está na palavra de Deus, eu creio. Eu criei, por isso que falei. Os homens de Deus do passado, eles acreditavam em Cristo quando estava aqui em terra, porque Cristo ia fazendo os milagres e eles observando o coxo ali curado, o cego enxergando, e cada um e vai vendo ali o milagre, o morto ressuscitar, e foram vendo e ali acreditando. Mas eu pergunto para você, Jesus não está fazendo, mas Ele deixou o Consolador, o Espírito Santo. Para quê? Para poder você não ver, mas crer. Crer aonde? Na palavra. Vocês sabiam que você está num nível muito mais acima do que aqueles que acreditavam porque estavam vendo? Porque é muito fácil você crer naquilo que você vê, mas é difícil você crer naquilo que você não vê. Você crê porque você acredita piamente nessa palavra, através do Espírito Santo. Então eu quero falar para você que você está um nível muito superior, porque você crê sem ver. Olha que maravilha. Oh, Jesus. Então, a partir desse versículo, Deus pode fazer infinitamente mais. Muitas coisas na sua vida. O que pedimos, pensamos, é muito pequeno em relação ao que Deus quer fazer na sua vida. É muito pequeno. Porque algumas vezes você não imagina. Algumas vezes você não quer pedir muito, porque acha que é muito para você. Mas creia, você é filho de Deus. Você é amado de Deus. Então pede alto, pede grande. O que custa você pedir ao Senhor muita coisa? Deus é tão maravilhoso que aqui, daqui a pouco nós iremos orar todo mundo junto. Mas será que Deus escolhe para escutar cada um? Ah, peraí, é de um por um. Você. Ele entende a oração de todo mundo ao mesmo tempo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então é esse Deus que você crê e serve. Então você tem que falar, tem que pedir, tem que profetizar. Estamos nessa época, né, eu falei no início da ministração, essa época é de você profetizar.
é de você declarar. Porque as coisas lá fora tá de um jeito, governo de um jeito. Você tem que fazer o quê? Profetizar para as coisas melhores. Irão melhorar. Quem crê, diga amém. Eu creio. Em nome de Jesus. Mesmo que você esteja passando por lutas, dificuldades, meu irmão, isso não pode atrapalhar você de ter essa intimidade com o Senhor. Não pode. Não pode te atrapalhar. Então você precisa estar preparado para receber algo de Deus. Você precisa, estar preparado para receber aquilo que você vem pedindo. Pensando, algo maravilhoso. Deus, Ele age nos mínimos detalhes, onde você nem imagina. E algumas vezes, quando Deus faz uma coisa que você vem pedindo há semanas, você algumas vezes pode até esquecer o que você pediu, mas Ele vai te dar algo melhor. Você pede e Ele vai te dar algo melhor. Mas por quê? Deus é o maior interessado que você seja, que você aqui na terra reine em vida. Reinar em vida. E é isso que temos falado muito. O pastor Luiz também tem falado muito. Que temos que reinar em vida. Reinar aqui na terra. Por quê? Nós temos que receber o melhor dessa terra. Por quê? Porque eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Por quê? Só crer. Tenho que crer. Então, quando você pede, você recebe. Quem pode dizer amém? Abraão sonhou com um descendente. Com um. Deus deu um povo numeroso. José queria ser o chefe de sua família. O Senhor o fez governador do Egito. Ruth saiu de Moabe em busca de pão e ganhou uma família. Ana queria apenas um filho, mas Deus deu um grande sacerdote que foi Samuel. Vocês percebem que o nosso sonho é muito pequeno para o que Deus quer dar? Aquilo que nós falamos é muito pequeno. Mas eu quero finalizar com a terceira coisa. O Senhor tem uma nova proposta para o novo tempo. O novo tempo em Deus. O novo tempo de crescimento. O novo tempo de romper barreiras. Você vai romper barreiras. Você já está rompendo barreiras. Em nome de Jesus. Romper barreiras. Então, quando eu leio aqui, Isaías 43, versículo 18. Amém. 18 e 19. Olha o que diz. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não recebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Coisas novas. Aquilo que você não imagina, o Senhor vai colocar na sua vida. Portas que você achava que estava fechada, mas Deus vai abrir portas. Aquele emprego que você tem orado, Deus vai abrir portas. Não só uma porta, Deus pode abrir outras portas. Para quê? Porque Deus é um Deus que abre portas. Deus é um Deus que responde a sua oração. Assim como fala justamente na palavra de Deus. Lá em Salmos que diz que Ele é o Deus, é o guarda de Israel. Aquele que não dormita, está de ouvidos abertos para ouvir a tua oração, o teu clamor. Ele está. Aleluia. Eu creio. Em nome de Jesus. Então, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus,
Ele é a luz no fim do túnel. Quem pode dizer amém? Jesus é a mudança que você precisa. Quem pode dizer amém? Jesus é o norte e o caminho certo para nós. Em nome de Jesus. Quero pedir que você fique de pé. Eu creio. Quem crê, diga amém. Então é tempo de termos orações respondidas, meus irmãos. E ver o propósito de Deus, o propósito do Senhor se cumprir. Aí onde eu creio e abro, lá em João, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo. Quando ele coloca aqui, meu irmão, tudo, é porque você vai orar por tudo. Tudo. Pastor, mas tudo mesmo? Meu irmão, mínimos detalhes. Os mínimos detalhes. No seu lado profissional, na sua casa, aquelas coisas naturais que você acha que não tem relevância, mas para Deus tem. No seu lado espiritual, no crescimento, quem lidera a célula, Senhor, eu quero, a minha célula com mais pessoas. Deus está ouvindo. O meu discipulado, Senhor, eu quero que cresça, eu possa multiplicar células. O Senhor está ouvindo. Então, nos mínimos detalhes. Que algumas vezes você não percebe, mas Deus tem feito grandes coisas na sua vida, e você algumas vezes você deixa passar. Mas eu quero que você não deixe passar. Feche seus olhos nessa noite. Não deixa passar esses mínimos detalhes. Nesse momento você vai começar a lembrar de promessas que você fez ao Senhor, de alvos que você colocou diante de Deus, daqueles que já se cumpriram, que você agradece a Deus. Mas tem aqueles que você estava orando nessa semana, e você até falou hoje desse alvo. Senhor, eu creio que vai se cumprir, vai se concretizar aquilo que meu irmão orou hoje, aquilo que meu irmão pediu hoje, aquilo que ele colocou, ó Pai, para que possa se cumprir. Que seja, ó Pai, qualquer coisa, mas que o Senhor é esse Deus Todo-Poderoso que vê os mínimos detalhes. Senhor, Deus Todo-Poderoso, oh Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor é um Deus que vê ali o interior de cada um dos meus irmãos. O Senhor é aquele que sonda a mente e coração. E tem os corações aqui que estão sendo marcados. Tem corações que estão sendo aqui marcados por essa palavra. E a palavra está tocando seus corações. E estão sendo ministrados. Porque as promessas, os alvos estavam esquecidos. Mas o Senhor está fazendo lembrar agora. Esse Deus de Israel está fazendo lembrar agora. Cada alvo, cada promessa. Porque esse Deus Todo-Poderoso é onde nós olhamos que Ele é esse alvo em nossas vidas. Oh Jesus, oh Jesus. Quem crê, diga aleluia. Quem crê, diga aleluia. Diga aleluia. Quem crê, diga aleluia. Oh, glória a Deus.